Olá, muito boa noite para você que a partir de agora acompanha as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba aqui no Cidade Alerta Minas. Uma excelente semana para você e a gente já começa a nossa rodada de informação trazendo um caso de Ituiutaba, onde 3 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Ao vivo no Cidade Alerta, Rafael Ribeiro com todas as informações. Rafael, boa noite. Oi, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Esse caso aconteceu no bairro Camargos. A Polícia Militar ela foi chamada por causa de uma violação de domicílio. Chegando ao local, encontraram 3 homens, um de 18, outro de 19 e o outro de 21 anos. Ao perceber a chegada da polícia, eles saíram correndo, pulando ali o telhado de algumas casas, mas a polícia conseguiu prendê-los. Contra um desses homens de 21 anos, havia um mandado de prisão em aberto. A causa desse mandado de prisão aberto não foi informada, mas a polícia encontrou uma grande quantidade de materiais. 9 tabletes de maconha, 2 facas, uma balaclava, a touca ninja e uma mochila preta. Tudo isso foi apreendido pela polícia, levado para a delegacia, bem como os 3 homens que agora podem responder pelo tráfico de drogas. Luciana. Muito obrigada, Rafael. Parabéns ao trabalho da polícia. E agora a gente fala de Passos, onde a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no fim de semana. Essa apreensão foi no bairro Coimbras e a Ana Paula Lemos é quem vai trazer as informações pra gente. Ana, boa noite. Excelente noite para você também, Luciana, para todos que acompanham a nossa programação. A polícia fazia patrulhamento de rotina ali no bairro Coimbras quando percebeu uma atitude suspeita de algumas pessoas que estavam ali próximas. Isso porque quando essas pessoas perceberam a presença da polícia, a chegada da guarnição, da viatura, essas pessoas saíram correndo. E foi possível ver que um deles pulou um muro, entrou em uma residência, pulou o muro dessa residência e não foi mais encontrado. Os militares então fizeram um cerco ali, mas não foi possível encontrar, identificar ainda esse sujeito. Só que a polícia encontrou uma sacola plástica com uma grande quantidade de entorpecentes, como você bem adiantou, Luciana. Eu estou falando de 173 pinos de cocaína, 70 pedras menores e 2 pedras maiores de crack. Também um pequeno pacote da mesma droga, também de crack, 11 buchas e 3 tabletes de maconha. Tudo isso, como eu disse, em uma sacola plástica que havia sido abandonada ali em um terreno próximo ao local de onde essas pessoas fugiram. Então é claro que todo esse entorpecente, todo esse material foi apreendido, foi encaminhado para a delegacia lá da cidade de Passos e agora a polícia tenta identificar quem são essas pessoas que foram vistas e quem são os responsáveis por todo esse material, Luciana. Você está acompanhando na tela do Cidade aí a imagem, desse material que foi apreendido, dessas drogas que foram apreendidas nessa abordagem da Polícia Militar. As denúncias podem ser encaminhadas via 190, 181, canais que estão abertos à comunidade de todas as cidades aqui da região para denúncias referente ao movimento de tráfico de drogas e outras ocorrências policiais. A polícia está aí de prontidão, pronta para trabalhar, mas precisa dessas informações para poder agir. E um homem foi esfaqueado dentro de um ônibus do transporte público em Uberaba. O agressor foi preso com um canivete. O crime aconteceu em um dos horários mais movimentados do terminal. Era por volta das 11h30 da manhã, quando a Guarda Civil Municipal foi chamada. A viatura em patrulhamento preventivo, próximo aí ao terminal de ônibus, acionadas aí pelo CICC, passou uma situação que estava tendo um desentendimento aí no Terminal Oeste. De pronto a viatura deslocou até o local, chegando lá foi constatado lá o vítima e autor. Segundo o relato aí dos dois, os dois se desentenderam dentro do ônibus, chegando a entrar em vias de fatos. E aí ocasionou a situação aí do possível autor aí deferir um golpe, com canivete, na altura do antebraço aí da vítima. O crime aconteceu dentro de um ônibus aqui no Terminal Oeste Univerde. Segundo o autor, um senhor de 65 anos, ele estava discutindo com uma mulher para que ela deixasse a janela aberta, já que ele ainda tem medo do coronavírus. Segundo ele, na terceira tentativa de abrir a janela, um jovem de 26 anos levantou, começou a ofendê-lo e lhe deu um tapa na cara.
Para se defender, o senhor pegou um canivete e cortou o braço do jovem. Segundo relatos lá, ele não gostou, a vítima aí não gostou da maneira que o idoso aí estava tratando as pessoas dentro do ônibus. Assim ele foi tomar satisfação e daí começou a discussão e aí chegou no ocorrido aí. A vítima de 26 anos foi encaminhada ao hospital regional. De acordo com a equipe da Guarda Civil, o corte foi profundo. A vítima foi levada para o hospital regional, passa bem, está lúcida, consciente e o possível autor aí foi conduzido aí pela GCM e a gente vai finalizar aí o boletim de ocorrência e vai ser conduzido aí e apresentado à autoridade policial aí de plantão. Bom, a Polícia Civil faz todas as apurações referentes a esse caso. O telespectador do Cidade Alerta de Uberaba acompanhou essa movimentação, uma movimentação que assustou quem estava ali no terminal. Muita confusão, correria. Quem estava no ônibus disse que a situação realmente saiu do controle, foi de 0 a 100 muito rápido, mas a gente acompanha aí agora o trabalho da Polícia Civil, que está fazendo todas as devidas apurações. O procedimento está em andamento e a gente volta a falar desse caso na programação de jornalismo da TV Paranaíba. E agora, de olho nessa dica, porque ninguém gosta de esperar, né? Por isso, a RC Distribuidora é pioneira, tem tudo à pronta entrega. Isso significa que você economiza mais tempo e energia. É simples assim. Chegou na RC, gostou, negociou, comprou, levou. Confira aí as ofertas. Tem porcelanato extra retificado polido 63 por 63, só R$ 69,90 ao metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado 84 por 84, R$ 59,90 ao metro quadrado. E porcelanato extra retificado polido 70 por 70, R$ 67,90 ao metro quadrado. Você quer mais? Só na RC tem vantagens exclusivas e satisfação garantida. Todas as lojas são de fácil acesso, é só chegar e estacionar. Então, bora aproveitar. RC, excelência em acabamentos que você merece. Em Uberlândia, lojas no Oswaldo Rezende, Tubalina e Santa Mônica. Em Uberaba, no São Benedito e em Araxá, no São Geraldo. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, feirão todos os dias. Em Paracatu, um homem suspeito de roubar uma moto fugiu de uma abordagem da polícia, deixou a mulher que estava na garupa da moto para trás, deu no pé, mas acabou sendo abordado, né, Marina Caixeta? Boa noite para você. Exatamente, Lu. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. Luciana, a parceiragem ali dos bandidos só dura até que a polícia chegue, né? Essa é a verdade. Tudo aconteceu da seguinte forma: esse homem de 31 anos entrou no estabelecimento comercial, rendeu um funcionário e ali ele acabou levando um celular, uma bolsa e também dinheiro. Ele tinha entrado com um capacete ali, com uma arma em punho, e do lado de fora estava a comparsa na motocicleta. Logo depois, eles fugiram do local. A polícia foi avisada, né? Os militares já começaram um trabalho a partir dali nesse caso, já começaram a procurar, segundo as características passadas pelas próprias vítimas desse roubo. Características da moto e também do homem que entrou no estabelecimento. Então, um tempo depois, os militares avistaram uma moto bastante parecida com as características que haviam sido passadas. E aí foram abordar esse homem, Luciana, e ele simplesmente deixou a comparsa para trás e tentou fugir. Mas a polícia ainda assim conseguiu abordar esse homem de 31 anos. Bom, na casa dele foi encontrada ainda uma munição de arma de fogo. Então foi tudo levado para a delegacia, tanto essa munição quanto os materiais ali que foram recuperados com ele, a motocicleta que ficou confirmada que de fato era a mesma que tinha sido usada no crime, e ele também foi levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil. Lu. Muito obrigada, Marina, pelas informações. E um ônibus que seguia para Mato Grosso do Sul acabou pegando fogo na BR-050 e isso aconteceu em Araguari hoje de manhã. Carolina Barros ao vivo com a gente no CA, trazendo os detalhes. Carol, boa noite. Boa noite, Luciana, para você e para os nossos amigos também que nos assistem no Cidade Alerta Minas. Essa ocorrência foi por volta de 10h15 da manhã de hoje, no quilômetro 35 da BR-050. O sentido da rodovia é Catalão a Araguari.
Corpo de Bombeiros acionados para essa ocorrência de um ônibus em chamas. Havia 12 ocupantes nesse ônibus, o motorista e 11 passageiros. Ele disse que saiu de Catalão, em Goiás, com destino à cidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Nesse trajeto, nesse trecho do quilômetro 35, ele sentiu um forte cheiro de fumaça dentro do veículo. Então parou para verificar o que estava acontecendo, mas quando ele desceu, percebeu que o veículo já estava em chamas. Então pediu que todos os 11 passageiros descessem para ficar em segurança e aí foi acionado o Corpo de Bombeiros. Então, para debelar, para apagar essas chamas, foram utilizados 3 galões de líquido gerador de espuma para conseguir conter ali, controlar toda aquela situação, mas o ônibus já estava tomado pelas chamas quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram até o local. Ninguém se feriu, felizmente. A gente imagina o susto que esse motorista e todos esses passageiros passaram, né? Também foram acionados ali no local a concessionária que administra a rodovia BR-050 e também a Polícia Rodoviária Federal para controlar o tráfego. Uma confusão, mas felizmente, né? Só danos materiais, ninguém ferido nessa ocorrência. Luciana. Graças a Deus, o estrago foi grande, veja só, o veículo foi tomado pelo fogo, não restou absolutamente nada, ficou só a estrutura completamente destruído, mas o mais importante é que as vidas foram preservadas. Agora são 18 horas 11 minutos, deixa eu dar um recado para você, porque, gente, não deixe de aproveitar as super ofertas de julho do Leal. Se você gosta de fazer economia de verdade, então aproveite e faça a prova. No Leal é tudo mais barato. Confira aí as super ofertas válidas para esta segunda, terça e quarta. Tem colchão mole e patinho bovino, R$ 28,98 o quilo. Óleo de soja Vitalive 900 ml, só R$ 4,69. Leite Bonolate, apenas R$ 13,99 o litro. Batata, repolho, cebola e banana nanica, R$ 2,98 o quilo. Ovos Dex 20 por 1 grandes brancos, R$ 13,89. Abobrinha paulista, limão cabotiá e chuchu, só R$ 1,89 o quilo. Melão, manga, mamão formosa, quilo ou uva Niagara, bandeja, R$ 3,99. Arroz Dona Olívia, tipo 1, safra velha, 5 quilos, R$ 17,99. Leal Supermercados, o dono do menor preço. A gente vai de mais informação agora porque uma mulher morreu carbonizada aqui no estado. A vítima foi encontrada de joelhos e com a cabeça encostada na parede. O namorado dela foi detido para prestar esclarecimentos. O imóvel ficou interditado durante toda a manhã. Do lado de fora dava para ver uma janela de vidro quebrada. As paredes do interior do segundo andar ficaram chamuscadas. Ângela passou a noite na casa de vizinhos. Minha irmã que mora logo acima e assim, sem dormir, né? Porque a gente não consegue dormir. Porque, nossa, só fica pensando como que foi, por que que foi, o que que aconteceu. Agora espero aguardar a perícia. A balconista é cunhada de Gleicimar Souza Santos, de 45 anos. A mulher morreu carbonizada durante um incêndio. A gente não viu, mas o bombeiro que esteve lá falou que ela estava ajoelhada, né? E com a cabeça na parede. Muito triste, né? As chamas atingiram o segundo andar deste imóvel de 3 andares que fica na Vila Aeroporto, na região da Pampulha. Ângela estava dormindo quando tudo começou. Ouvi um barulho e logo em seguida alguém batendo na minha porta. Era meu sobrinho falando que estava pegando fogo. Eu achei que era alguma coisa no fogão e tal, mas aí meu irmão já logo desceu em seguida e falou que ela estava no quarto. Eu falei assim, o Rodrigo está aí? Ele falou, não, tá não. Aí ele falou assim, mas ela está lá dentro, ela está pedindo socorro. Além de Ângela, no imóvel moram outros 2 irmãos dela. Um deles namorava a vítima. José Rodrigo Dias Tadim, de 47 anos, não estava em casa na hora do incêndio. Ele foi localizado pela polícia e detido para prestar esclarecimentos. A balconista diz que a relação do casal era tranquila. Ela trabalhava, ele também trabalhava, ele ia buscar ela no trabalho, trazia, ela dormia os finais de semana aí, tranquilo. Sem nenhuma suspeita de nada? Não. Hoje, no domingo mesmo, ontem,
Ele saiu, levou ela para o trabalho, eu despedi dela. Ela falou, eu já estou indo trabalhar. Eu falei, vai com Deus. Ela saiu. Aí, daí uma hora e pouquinho, ele voltou. Eu falei, ô irmão, ontem eu fiz almoço, você não quer almoçar? Ele, não, eu já almocei. Eu falei, tá tranquilo? Ele falou, não, tô tranquilo. 2 técnicos da Defesa Civil estiveram no local. Eles vistoriaram todo o imóvel e não constataram nenhum dano estrutural. E as chamas se concentraram no segundo pavimento, né? Assim, a gente não percebeu risco estrutural. Houve apenas desplacamento do reboco, danos na parte elétrica, hidráulica, o forro de PVC também foi todo consumido, tá ok? Mas risco estrutural a gente não constatou. A família só poderá voltar ao imóvel depois que os danos forem sanados. Devido às condições, né, fica impossível retornar, né? Pelo menos aqueles que residiam no segundo pavimento, tendo em vista que houve danos na parte elétrica, na hidráulica, então essas instalações precisam ser recuperadas para retorno dos moradores. Mas eles foram notificados, né, dos riscos e devem adotar as providências cabíveis. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. Perícia técnica esteve no local, fez todos os levantamentos necessários. Esse homem que foi levado para a delegacia, ele não foi preso. Ele foi levado naquele momento para prestar esclarecimentos. Ele não configura ainda como autor do crime, mas a polícia sempre aí leva as pessoas mais próximas e que tiveram o último contato com a vítima para prestar esclarecimentos ao delegado. A investigação está em andamento. Esse processo começou agora. A Polícia Civil continua fazendo a realização de todos esses levantamentos. Esse homem aí foi levado para a delegacia, foi ouvido, a investigação foi aberta, o inquérito foi instaurado e o nosso jornalismo acompanha o passo a passo dessa investigação. Rápido intervalo, daqui a pouco o Cidade Alerta Minas está de volta. Um homem de 27 anos foi preso depois de agredir a própria esposa. Ocorrência registrada na cidade de Paracatu. A Marina Caixeta tem as informações e ele foi pego em flagrante, né, Marina? Isso, Luciana. Esse homem de 27 anos teria chegado em casa sob efeito de álcool e drogas, segundo o que a própria esposa grávida contou para a Polícia Militar. Então ele já chegou ali muito alterado, já brigando, com muita violência verbal e depois partiu para violência física. Segundo a mulher, ele teria dado um soco bem forte na mão dela, também teria pegado ela ali com mais força e também teria cuspido no rosto dela. Ela contou tudo isso para a Polícia Militar, foi ela mesma quem chamou a polícia e eles estiveram no local para a segurança dela e também do bebê que está sendo gerado, só que o homem já não estava mais no local naquele momento. Então eles foram trabalhando ali, foram andando pelo bairro e conseguiram encontrá-lo no mesmo bairro onde tudo aconteceu, o bairro Bom Pastor. Esse homem de 27 anos, ele foi preso em flagrante e a mulher, em virtude ali das agressões e também por estar grávida, foi levada para atendimento médico. Luciana. Muito obrigada, Marina, pelas informações. Mais um caso de violência doméstica registrado na nossa região. E temos também uma investigação sobre suspeita de caso de feminicídio. Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta no meio da rua na cidade de Frutal. Segundo a polícia, essa vítima foi esfaqueada várias vezes. O Rafael Ribeiro tem as informações porque, além dos cortes do esfaqueamento, ela apresentava outros ferimentos pelo corpo, o que indica aí uma extrema violência do agressor, não é, Rafael? Isso mesmo, Luciana. Essa jovem, a Vitória Carolina Ribeiro Evangelista, de apenas 22 anos, ela foi encontrada no meio da rua, esfaqueada e morta. Uma testemunha que passava pela Rua Brás Rodrigues Silva, no bairro residencial Valdemar Machi, em Frutal. Ela viu essa jovem, chamou a polícia e o corpo de bombeiros. Eles foram até o local, mas essa mulher já estava com diversas perfurações pelo corpo. 3 facadas no pescoço, 2 no tórax, uma lesão no braço direito, uma lesão na mão esquerda, uma lesão na mão direita e vários outros cortes pelo corpo. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal, aonde vão ser feitos os exames que vão comprovar a causa da morte. Mas o principal suspeito desse crime é um homem com quem ela se relacionou. Ele tem 30 anos. A Polícia Militar foi até a casa dele, tinha sangue na entrada de casa, sangue nas cortinas e um tênis para lavar.
A polícia também viu algumas imagens de câmera de segurança que mostra a movimentação de um veículo suspeito que pode ser desse criminoso. Até agora, ninguém foi preso, por isso, se alguém tiver alguma informação, pode repassar para a Polícia Militar. Namorado, como eu mesmo disse, esse ex-namorado é o principal suspeito de ter cometido esse crime. Luciana. A polícia ainda faz buscas na região, continua aí fazendo todos os levantamentos, apurando denúncias que já foram registradas, mas eu estendo agora, em nome da polícia, em nome da família dessa jovem, o pedido de ajuda para a comunidade de Frutal. Esse rapaz, que já foi identificado, ele continua sendo procurado, é ex-namorado da vítima e o principal suspeito do crime. Você que nos acompanha em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, essa ocorrência foi registrada no fim de semana na cidade de Frutal. Uma jovem aí que estava, inclusive, com ferimentos que indicam que ela tentou se defender das facadas. Esses ferimentos nos braços seriam ferimentos de defesa, vários cortes aí dela tentando, de certa forma, se defender desse ataque. A polícia continua fazendo buscas em toda a região, trabalho conjunto da Polícia Militar com a Polícia Civil na cidade de Frutal, e a gente pede que todas as informações sejam repassadas via 190 ou via 181. O WhatsApp do Cidade Alerta Minas também está à disposição da comunidade para que essas informações sejam levadas até a polícia. É só mandar para a gente no 998829988. E logo depois do Cidade Alerta, informação continua. Alexandre Leal chega com uma edição do Jornal Paranaíba. A gente vai saber os destaques desta segunda-feira. Boa noite, Alexandre. Olá, boa noite. Uma boa semana para você. Daqui a pouco você vai ver no Jornal Paranaíba. O projeto das emendas impositivas voltou a ser discutido hoje na Câmara Municipal de Uberlândia. O texto foi aprovado e é sobre o aumento do percentual que vereadores terão para indicar recursos por meio das emendas. E a gente fala também sobre os trabalhos da Sala Mineira de Araxá, que é uma das maiores do interior de Minas Gerais. Eu te vejo logo depois do Cidade Alerta Minas. Tchau, até lá. E segundou, minha gente, para sua semana começar deliciosa, a gente já traz para você essas pizzas maravilhosas da De Parma Pizzaria, super saborosas, suculentas, de dar água na boca. É a pizza mais recheada de Uberlândia, pizza de verdade, assada em forno a lenha com ingredientes de primeira, muito sabor em 2 promoções. Preste atenção, na primeira promoção, você compra uma pizza grande de 8 pedaços dos sabores mista ou calabresa por apenas R$ 52,00 e leva grátis a borda recheada de cheddar. Na segunda promoção, você compra uma pizza grande de frango ao molho ou cupim ao alho e ganha uma pizza brotinho de chocolate. São promoções diferentes, então escolha uma delas e ligue agora. Peça hoje mesmo essa delícia e saboreie a pizza mais maravilhosa e recheada de Uberlândia. A De Parma Pizzaria está na Avenida Lípio Abrão, 1531 no Granada e no Shopping Parque na José Abdul Maci 762. Anote aí o WhatsApp, no Granada 984059712 e no Shopping Parque 998899771. Essa é a De Parma Pizzaria, a pizza mais recheada de Uberlândia. Eu trago agora detalhes de um caso que você, telespectador, começou a acompanhar hoje à tarde no Instagram do Cidade Alerta Minas. Se você não acompanha ainda, já corre lá para seguir a nossa página, onde você fica por dentro de todos os casos que a gente traz aqui no Cidade Alerta Minas, inclusive as primeiras informações das histórias que a gente conta aqui no programa. E a história de hoje, gente, é de terror. Terror vivido por uma adolescente de apenas 14 anos. Um vigilante que trabalha em uma empresa terceirizada que presta serviço para uma universidade, foi preso suspeito de estupro de vulnerável. A vítima é a própria filha, uma adolescente de 14 anos. Essa história começa na casa onde a adolescente mora com o pai. Ela vive com o genitor há cerca de 4 meses. No fim de semana, era noite, por volta de 10 horas da noite. Ela estava no quarto do pai, juntamente com a namorada dele. Os 3 estavam lá assistindo série, fazendo uso de bebida alcoólica. Quando em determinado momento, esse homem, segundo o que a adolescente relata para a polícia militar no Reds, eles estavam no quarto,
fazendo uso de bebida alcoólica, momento em que o pai começou a passar a mão nas partes íntimas da menina. Ela se assustou, não sabia como reagir naquele momento. O primeiro impulso que ela teve foi levantar da cama, sair do quarto do pai e ir para o quarto. Isso foi por volta de 10 horas da manhã. 10 horas da noite, aliás, perdão. 10 horas da noite, ela é acariciada. Acariciada não, né, gente? Pelo amor de Deus, Luciana. Ela foi estuprada ali naquele momento, abusada pelo pai que passou as mãos nas partes íntimas dela, na frente da namorada. Segundo o que a adolescente relatou. Ela levanta do quarto do pai e vai para o quarto. Ela relatou para a polícia que por volta das 5 horas da manhã do outro dia, ela acordou com o pai entrando no quarto dela. Ela ainda estava dormindo, ele tentou acordá-la, ela se fez ali de dormida, se fez que estava apagada ainda, tentou ali de certa forma fingir que estava voltando a dormir, o pai chacoalhava, ela virava para o lado, ela tentou ali naquele momento se manter na cena como se estivesse adormecida. Quando ela continuou sendo chacoalhada pelo pai, ela passou a resistir então à abordagem e o pai teria pedido para ela tirar a calcinha. Quando o pai percebeu que a vítima não iria fazer isso, que ela não estava esboçando reação porque ela estava muito assustada, ele, por conta própria, tirou a roupa íntima da menina, tirou o short que ele estava usando e estuprou a filha. Um homem de 32 anos e uma adolescente de 14 anos. A vítima relatou que estava desesperada, apavorada. Nunca tinha passado por aquilo, o pai nunca havia feito nada e ela ficou estarrecida, imobilizada, estado de choque. Ela congelou, ela petrificou ali naquele momento. E aí ela não conseguia sequer gritar pedindo socorro para a madrasta. Depois, o pai saiu e essa menina estava muito abalada. Ela pegou o telefone e pelo WhatsApp contou para uma... Primeiro ela relatou pessoalmente para a madrasta o que tinha acontecido. A madrasta não deu bola. Aí ela pegou o WhatsApp e mandou uma mensagem para a mãe, que mora em Nova Ponte, contando que tinha sido estuprada pelo pai. A mãe dela falou o seguinte: minha filha, sai daí agora, vai para casa da sua prima e me espera que eu tô indo para Uberlândia te buscar. Me espera. A mãe imediatamente saiu da cidade de Nova Ponte, veio para Uberlândia, pegou a menina e as duas foram direto para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Isso aí já era cerca de 6 horas da tarde do outro dia. Ela fez todo aquele procedimento, a coleta de material genético, a vítima foi atendida, tem o prontuário registrado, fez tudo certinho. E aí, a equipe médica, ao tomar ciência de que a menina havia sido estuprada pelo pai, acionou a polícia militar. Quando os policiais chegaram no local, no hospital, conversaram com a menina, que relatou tudo isso para os policiais, que documentaram em redes. E os policiais começaram a fazer buscas. Fizeram buscas na casa, não encontraram ele, fizeram uns levantamentos e aí tá. Até que descobriram que o homem de 32 anos estava em um motel da cidade junto com a namorada. Já tinham descoberto o motel, já sabiam onde ele estava. Pegaram a viatura e foram até lá no motel. Quando chegaram no motel, batidinha na porta, o homem desce e junto com ele estava a namorada. Ele foi informado. O senhor está sendo acusado de estupro. A sua filha disse que o senhor a estuprou durante a madrugada e a menina disse que a senhora sabia o que estava acontecendo e não fez nada. Naquele momento, os dois se mantiveram em silêncio. O homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia apreendeu o celular dele, porque eles vão avaliar as conversas que ele tinha com a vítima, com a própria filha, para ver se esses abusos aconteciam há mais tempo do que ela relata. E junto com o celular, a polícia apreendeu também um beck, um cigarro de maconha que estava lá junto com ele. Aí, a namorada do pai resolveu abrir a boca. A sonseira disse
que quando a menina contou para ela o que tinha acontecido, não deu muita bola, porque são comportamentos normais entre os dois. Que os dois tinham a mania de passar um pelo outro e dar um tapa na bunda, dar um cutucão, fazer essas coisas. Então, quando a menina contou para ela, ela achou que era só isso. Não achou que era mais nada. Mas falou para os policiais que assim que o namorado, quando ela descobriu, ela disse que assim que o namorado chegasse em casa, ela ia tomar o depoimento dele, né? Ia perguntar para ele o que estava acontecendo. Só que daí a adolescente saiu de casa, ela deixou para lá e foi pro motel com o estuprador. Aí ela contou que depois de questionar o companheiro, ele falou, não aconteceu nada. Essa menina tá doida, ela tá confusa, porque bebeu, tá confusa. A velha história de culpabilizar a vítima diante de uma situação de estupro. Essa versão também foi dada pelo suspeito em momento separado. Não é a genitora. A madrasta da menina apresentou essa versão, o pai apresentou uma versão parecida, dizendo que a filha quer prejudicá-lo. A menina foi liberada do hospital. A mulher, a madrasta, foi liberada ali no momento da abordagem, porque até então não havia nada que a incriminasse, era um diz-que-me-disse, ela apresentava uma versão, ele apresentava outra, a adolescente apresentava outra, contra ela não havia denúncia nenhuma. Mas ela ainda passa a ser fato aí, passa a ser investigada pela polícia. Agora, o homem de 32 anos foi encaminhado para a delegacia, juntamente com o celular que foi apreendido e com a maconha. Essa adolescente, depois de receber toda a assistência médica do HC da UFO, ficou sob a tutela da mãe, que foi devidamente orientada, quais os procedimentos que ela deve adotar, o que acontece agora que a polícia já entrou na história. Há uma investigação que vai ser aberta, que já foi aberta, na verdade, essa investigação já está em andamento. Pai e madrasta são investigados, ela por omissão e ele pelo estupro de vulnerável. Ele foi levado para a delegacia. A versão apresentada por ele é cheia de falhas, segundo a polícia. São fatos que não coincidem. A versão apresentada por ele não teria convencido as equipes e, de fato, não convencem absolutamente ninguém. Luciana, por que você está focando que é o fato de um vigilante? Porque nós estamos falando de um homem que trabalha com pessoas. Não é a profissão dele. É que ele trabalha com pessoas. E se ele for um predador sexual, um criminoso sexual, um estuprador, a probabilidade dele já ter feito outras vítimas em algum momento, se aproveitando da posição que ocupa, é grande. E isso a polícia também vai apurar. É claro que nós temos o máximo respeito pela profissão, máximo respeito pelos colegas de serviço dele. Ele não representa a classe, mas o fato dele ter contato com muita gente no âmbito profissional pode ter favorecido em algum momento uma violência sexual cometida por ele. Tudo isso está sendo avaliado pela polícia neste momento, que já instaurou um inquérito. Eu vou aguardar o término dessa investigação. Essa adolescente está assistida, essa adolescente está amparada pela mãe, essa adolescente está amparada pelo Estado, recebeu todos os cuidados e o Cidade Alerta Minas está aqui de portas abertas. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Vamos de mais informação na tela do Cidade. Em Paracatu, um homem foi baleado na mão. Ele teria sido ferido por um atirador que estava de moto. As buscas por esse atirador continuam e a Carolina Barros vai contar a versão dada pela vítima. Carol. Isso mesmo, Luciana. As buscas continuam, até porque essa vítima não soube informar muita coisa a respeito do atirador, viu? Olha só, essa é um jovem de 20 anos, uma pessoa de 20 anos que deu entrada no hospital da cidade de Paracatu com um ferimento na mão. E esse ferimento tinha sido provocado por um tiro. Então a polícia militar foi acionada. Esse jovem disse o seguinte: estava conduzindo a motocicleta com um amigo na garupa pelo bairro JK, lá em Paracatu, e de repente se aproximou uma outra motocicleta. Essa motocicleta estava com um ocupante apenas. Esse homem sacou a arma de fogo e atirou na direção dessa vítima, ou seja, a princípio a intenção era realmente atingir
essa outra pessoa que acabou sendo baleada mesmo na mão. Com esse tiro na mão, deu entrada no hospital e acabou tendo então que acionar a Polícia Militar para fazer o registro dessa ocorrência. Esse jovem não soube falar nada a respeito do autor dos disparos, não informou se conhece ou se não conhece, até porque essa pessoa estava com capacete, as duas motocicletas estavam em movimento, não foi possível fazer uma identificação preliminar. Essa foi a versão desse jovem apresentada então para a Polícia Militar. Agora, seguem as buscas. A polícia tem seus métodos de investigação, de diligências, tentando apurar com testemunhas, com imagens de câmeras de segurança, espera dar uma resposta para esse crime registrado a princípio, ou uma tentativa de homicídio, ou uma lesão corporal. Tem que se identificar de fato a motivação, quem é esse autor e quem sabe, conseguir prendê-lo, porque a vítima realmente não soube dar muitos detalhes, somente do que aconteceu ali no bairro JK. Luciana. Muito obrigada, Carol. A gente vai continuar acompanhando essa apuração. E a Polícia Militar apreendeu 2 menores por furto e outros 4 adolescentes por receptação. Isso aconteceu em Patrocínio. A equipe conseguiu também recuperar um carro que havia sido furtado. A Ana Paula Lemos vai explicar pra gente essa patota toda. Esses adolescentes todos estavam ligados a um crime denunciado pela vítima, né, Ana? Foi sim, a polícia ficou sabendo desse caso porque a vítima, um homem de 69 anos, chegou até a polícia relatando que tinha sido furtado, que o carro dele foi furtado, isso no bairro Marciano Brandão. E quando a polícia começou os trabalhos, os rastreamentos, ela foi informada de que 5 menores, 5 adolescentes, estariam no bairro Jardim Sul retirando algumas peças de um veículo, que havia suspeita de que esse teria sido então um veículo furtado. Rapidamente, os militares foram para esse local no bairro Jardim Sul, abordaram esses 5 menores e foi constatado também a participação de um 6º menor que estaria envolvido no furto desse veículo. Luciana, lamentável, né? A gente está falando de 6 menores, 6 adolescentes, todos aí na faixa etária de 14, 15 anos envolvidos aí nesse crime. Então, como você bem adiantou, foram 6 menores conduzidos. Foram 2 de 14 e 17 anos apreendidos pelo crime de furto e os outros 4 menores, sendo 2 de 15 anos, 1 de 14 e 1 de apenas 13, apreendidos pelo crime de receptação. Eles foram encaminhados para a delegacia juntamente com os responsáveis e esse veículo foi recuperado e já restituído a essa vítima, Luciana. E esse 6º adolescente continua sendo procurado, já foi identificado pelos policiais, todos vão responder aí pelo ato infracional e os responsáveis também agora cientes das atividades criminosas que esses menores estavam envolvidos. Gente, um menino de apenas 13 anos. Com 13 anos a gente estava jogando bola, perdendo tampão do dedo na rua. E essa molecada hoje em dia aí já ligado a crime, já sendo levada para a delegacia, ou é tráfico, ou é receptação, ou é furto. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, tá tudo de pernas pro ar. 18 horas 45 minutos, R$300 o salário antecipado sem juros todo mês. Você quer? Ixi, é bom demais, né, gente? Então acesse esse QR Code que está aqui embaixo ou chame no WhatsApp. Eu vou ensinar como você vai fazer. Você precisa fazer 2 coisinhas. Você vai abrir a sua conta no Social Bank e daí fazer a portabilidade de salário. Pronto! Parte do seu salário, 7 dias sem juros todo mês. Ajuda a se livrar dos perrengues de final de mês, né? E tem mais um tantão de benefícios, como bônus de internet no celular de R$30, mais R$10 de Uber todo mês. Então você já sabe. Abra agora a sua conta no Social Bank, antecipe R$300 do seu salário sem juros todo mês e saia do sufoco. Social Bank é o banco bom, além da conta. Acesse o QR Code que está aqui na tela ou chama no WhatsApp. Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento em São Paulo. Essa vítima é natural da cidade de Uberaba. A investigação está em andamento e a principal suspeita é que esse crime tenha motivação passional. Rafael Ribeiro tem mais detalhes pra gente. Estamos desde cedo, né, Rafael? Estamos acompanhando aí as investigações que estão a cargo da Polícia Civil de São Paulo, mas até agora a única linha de investigação que foi aberta é essa de crime passional.
uma situação, assunto do dia, tanto na cidade de Uberaba quanto em Santo Amaro, que é a cidade na zona sul de São Paulo, onde estava morando essa jovem. É a morte muito estranha e misteriosa da Daliene Cássia Pereira, de 21 anos. Muito jovem, com um sonho de crescer na vida, Luciana. Ela se mudou de Uberaba para Santo Amaro com a intenção de crescer, né? Tentou ser modelo, não deu certo. E aí, como tem família lá, primos, muita gente da família, ela continuou por lá. Quase um ano morando sozinha. E essa amiga, ela chegou em casa, tentou abrir a porta onde as duas moravam, só que ela notou que estava trancado. Chamou pela Daliene e nada. Foi aí que ela resolveu chamar o síndico, que tinha uma chave reserva. Quando eles abriram a casa, encontraram Daliene caída no chão, com a barriga para cima. Estava com algumas marcas nos punhos, viu, Luciana? Marcas nos punhos, nos braços, né? E também no pescoço, que vai ajudar, inclusive, a polícia tentar descobrir o que aconteceu. E a polícia, inclusive, já tem uma linha de investigação. Ela se relacionava com um homem do trabalho dela, que é o principal suspeito de ter matado a Daliene até o momento. Então, se alguém tiver alguma informação para ajudar nessas investigações, será bem-vinda para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, já que esse assunto é o assunto do dia na cidade de Uberaba. Uma situação muito lamentável, uma jovem de apenas 21 anos. Até agora, ninguém foi preso, viu, Luciana? Para você que chega agora na tela do Cidade Alerta, essa jovem, natural de Uberaba, foi encontrada morta. Um crime cercado de mistérios. Foi encontrada assassinada no apartamento dela em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Um apartamento onde ela vivia com essa amiga de infância. Ela estava ali em casa quando a companheira de apartamento dela saiu. A menina com quem ela dividiu o apartamento acabou saindo, indo até uma loja de conveniência. Essa jovem, ela prestou depoimento hoje na Polícia Civil e relatou, gente, que quando ela voltou para o apartamento, essa companheira de apartamento dela, essa outra jovem que morava com a vítima, ela não conseguiu abrir a porta. Elas tinham uma única chave. Funcionava da seguinte maneira: as duas moravam juntas, mas tinham uma única chave do apartamento, a porta sempre ficava aberta. Ela saiu para ir nessa loja de conveniência. Quando retornou, a porta estava trancada. Ela escutou alguns barulhos vindo de dentro do apartamento, chamou, mas não obteve resposta. Alguns vizinhos relataram que também ouviram barulhos e pedidos de socorro, mas não conseguiram identificar naquele momento que era a moradora do apartamento. Só se deram conta da situação quando o síndico do prédio foi acionado e pôde arrombar a porta, e essa jovem foi encontrada morta. A companheira de quarto dela foi levada para a delegacia, prestou depoimento, contou essa versão para os policiais. Esse homem com quem a vítima estaria se relacionando, a Daliene, com quem ela estaria se relacionando, esse homem, está sendo procurado pela polícia, é apontado aí como o principal suspeito do crime, mas a linha de investigação ainda está sendo traçada. O que se sabe até o momento é de que, de fato, aconteceu alguma coisa dentro do apartamento que fez com que essa jovem pedisse socorro, pedido esse que não foi atendido porque as pessoas não conseguiram naquele momento assimilar que aquele pedido de socorro não vinha da rua, vinha de fato de um apartamento no prédio. A Daliene estava com ferimentos nos punhos, no pescoço. A polícia acredita que ela de fato tenha sido sufocada até a morte. Segundo essa amiga da vítima, a Daliene aí estava numa fase muito boa, estava trabalhando, estava feliz, havia tentado carreira de modelo, não tinha conseguido, mas havia conseguido um outro serviço, a família toda em São Paulo, familiares aqui em Uberaba também, o corpo dela trazido para cá, para que pudesse ser feito aí todo o sepultamento depois da liberação do IML. A investigação está a cargo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O Cidade Alerta Minas se solidariza com os familiares. Toda a nossa solidariedade nesse momento está voltada a vocês, os nossos mais sinceros sentimentos. Que Deus conforte, ampare, mas saibam vocês que nós vamos atrás de respostas. A morte da Daliene não será esquecida.
Esse caso precisa de uma longa e intensa investigação para que se apure efetivamente o que é que aconteceu dentro daquele apartamento em São Paulo. Esse homem não foi preso. A investigação ainda está correndo, mas é colocado como principal suspeito de ter ligação com a morte de Daliene. As câmeras de videomonitoramento do prédio onde ela mora já foram recolhidas as imagens. Tudo isso está sendo analisado pela polícia agora. A perícia técnica da Polícia Civil também esteve no apartamento e os ferimentos dessa jovem indicam que ela tentou lutar para se manter viva, mas infelizmente acabou sendo vítima da crueldade de algum ser humano que vai ser preso. É apenas uma questão de tempo. Os nossos mais sinceros sentimentos, a gente vai continuar acompanhando essa história. Uma mulher está internada na UTI do HC da UFO depois de realizar um procedimento estético em uma clínica aqui de Uberlândia. A família dessa paciente diz que a equipe da clínica foi negligente. Carolina Barros hoje conversou com os familiares, tem informações sobre esse caso, que é muito delicado e se assemelha a histórias que você acompanhou neste fim de semana na programação da Record TV. É mais um procedimento feito com um produto que não deveria ser injetado, mas acabou sendo manuseado de forma irregular e que acabou levando essa mulher para a UTI. Mas o que é que aconteceu com essa paciente, Carol? Ela fez o procedimento, quanto tempo depois ela foi levada para uma unidade médica? Olha só, Luciana, nós conversamos com o filho da Aiessa Batistel. A Aiessa tem 58 anos. O filho dela é um jovem, é enfermeiro e ele acompanhou todo o sofrimento da mãe depois de ter feito esse procedimento estético. Ela contratou um procedimento com bioestimulação de colágeno no rosto em uma clínica do bairro Morada da Colina, aqui em Uberlândia, na última sexta-feira. Marcado para 2h da tarde, ela chegou lá, mas mal começou a fazer o procedimento, logo na primeira aplicação, de acordo com o Remison, que é filho dela, ela já passou a sentir as reações, teve reação alérgica, fortes dores de cabeça e no peito, falta de ar, inclusive nem chegou a concluir esse procedimento. Ela precisou ser levada às pressas para atendimento médico e, de acordo com o Remison, as próprias funcionárias foram quem levaram ela primeiramente para uma UAI, Unidade de Atendimento Integrado do bairro Martins, aqui em Uberlândia. Nós tivemos acesso a imagens que foram cedidas pelo próprio Remison, da mãe dele, em um leito de UTI, um quarto de UTI, lá no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ali, as fotos já mostram ela consciente e é assim que ela está hoje, 3 dias depois. Mas ela ainda segue internada. E o Remison, que é enfermeiro, ele inclusive é supervisor em um hospital particular aqui da cidade de Uberlândia, ele conta qual é o diagnóstico que até então, até esse momento, foi dado a respeito desse pós-procedimento, né? Foi, inclusive, durante o procedimento, logo na primeira agulhada, segundo ele, 0,1 ml de ácido hialurônico aplicado no rosto dessa mulher, ela já teve essa reação alérgica. Então, a gente vai acompanhar agora, na fala do próprio filho, qual é o diagnóstico e como ela está agora. O diagnóstico já atualmente foi um choque anafilático, né? Ou seja, uma reação pela medicação aplicada na minha mãe, né? Hoje, atualmente, minha mãe se encontra aqui numa semi-UTI cardiológica do Hospital de Clínicas de Uberlândia, né? O quadro dela está ainda bem melhorando. Hoje, minha mãe está totalmente consciente e orientada, aguardando alguns exames para definir o que esse medicamento causou no corpo. Atualmente, que já me passaram que ela está com uma infecção na corrente sanguínea, né? Ou seja, o organismo dela absorveu esse medicamento, então está fazendo uma reação alérgica no organismo, e também as enzimas do fígado dela também sofreu alteração, né? Porque o fígado faz esse metabolismo de medicação, então o fígado dela também está sendo prejudicado. No aguardo, atualmente, ela está aguardando um exame chamado ecocardiograma, que seria tipo um vulgo ultrassom do coração, para ver se realmente também, devido ao quadro clínico inicial dela, o coração, a parte cardíaca dela sofreu alguma alteração.
Bom, somente hoje, no terceiro dia de internação, é que a Aiessa recobrou por completo os sentidos, reagiu melhor à medicação. Ela não precisou ser entubada, felizmente, mas ele disse que o quadro dela estava prestes para que isso acontecesse. Felizmente, não foi necessário. Bom, ela recobrou a consciência, contou para ele qual era o procedimento que ela ia fazer. Inclusive, ela só se lembra lá dos momentos antes de iniciar o procedimento e depois já no hospital, quando ela já havia sido transferida e já estava recebendo e reagindo às medicações. Para esse filho, que é enfermeiro, um alívio, porque segundo ele pensou ali que naquele momento todo de reação dela, com falta de ar, com muitas dores, ele pensou que ela não fosse sobreviver, que ela não fosse resistir, mas felizmente ela conseguiu a internação, isso de um procedimento que foi na sexta-feira à tarde. Ela chegou a ser internada na UAI do bairro Martins, lá, segundo ele, foi muito bem atendida e aguardava então a transferência para um quarto de UTI, porque o quadro realmente necessitava de um cuidado melhor, de um cuidado mais aprofundado. Só que essa transferência ela só aconteceu no sábado à noite. E ele questiona o seguinte: a aplicação de um produto que, segundo o rótulo, ele não é para ser injetável e sim de uso tópico no rosto, para passar, né, uso externo. E ele questiona a falta de atendimento adequado. Ele disse que faltaram algumas coisas, como, por exemplo, procedimentos básicos para uma pessoa que tivesse uma reação. E aí ele só foi comunicado também disso, do estado da mãe, 3 horas depois de que ela já estava internada na UAI do bairro Martins, com o quadro se agravando. Ele questiona tudo isso. Vamos acompanhar o que ele disse também. Assim que aplicou, segundo o pessoal da clínica, uma pouca quantidade, minha mãe já desenvolveu os primeiros sintomas, que foi uma dor de cabeça intensa, radiando para o peito, uma dor no peito extremamente forte, chegando até a vomitar. Não chegou nem finalizar o procedimento, apenas iniciar o procedimento. O procedimento estava agendado para as 2h30 da tarde. Minha mãe deu entrada na UAI do Martins, segundo já o prontuário da UAI, às 3 horas da tarde. De imediato foi encaminhada para a sala de emergência. Eu só soube do ocorrido às 6h15 da tarde, quando o quadro da minha mãe extremamente se agravou, onde ela estava com uma frequência cardíaca extremamente baixa, um fluxo de oxigênio extremamente alto. Eles tiveram que me acionar para esse parente mais próximo a comparecer na UAI. Dentro desse período, até então, eu estava desconhecendo do caso. Foram as próprias funcionárias, pegaram a minha mãe, colocaram em carro próprio das funcionárias e levaram até uma unidade de saúde. A médica da UAI pediram para ela estar me acionando. Bom, e de acordo com o Remison, a própria médica foi quem solicitou a qualificação do produto que foi aplicado, desse ácido hialurônico, porque ele mesmo já tinha entrado em contato com a clínica. Segundo ele não conseguiu muitas informações a respeito, nem de quem havia ministrado, enfim. Ele solicitava mais informações, mas somente quando a médica solicitou é que foi repassado para ele imagens. Ele conseguiu fotos, de acordo com ele, dentro da clínica mesmo, do produto, da embalagem do produto. E ele disse que esse mesmo produto e o mesmo lote foram os que causaram reação alérgica em pelo menos 8 mulheres nos estados de Goiás e Paraná, recentemente, inclusive sendo uma reportagem veiculada na programação da Rede Record, como você mesma disse, Luciana. Bom, esses procedimentos estavam sendo oferecidos, de acordo com a apuração da equipe da Record, estavam sendo oferecidos aos clientes com um preço abaixo do mercado, portanto um preço atrativo. E por isso essas investigações seguem no sentido justamente de identificar a qualidade desse produto, já que os procedimentos estavam abaixo do valor de mercado. Bom, o filho já procurou órgãos competentes aqui na cidade de Uberlândia, inclusive Vigilância Sanitária, Polícia Civil, Polícia Militar, para tentar entender de fato um posicionamento da clínica, que até o momento, de acordo com ele não conseguiu. Vamos ouvir o que ele disse também sobre isso.
Quando eu aleguei que ela precisava de uma UTI, né, a alegação foi que eles não tinham condições de pagar uma UTI particular. Depois que eles souberam que a minha mãe já tinha sido transferida para a UTI, aí sim eles me ficam mandando mensagem perguntando se eu preciso de algum apoio. Só que agora não, minha mãe está em boas mãos, alguns procedimentos já foram feitos, um deles eu fiz já por e-mail, porque me informaram que seria por e-mail, né, uma denúncia na vigilância sanitária, para estar fazendo a inspeção diretamente nessa clínica, vendo o lote do produto, validade, né, vendo como que essa clínica funciona, se eles têm realmente um suporte, né, básico de vida, né, em casos de urgência, como foi da minha mãe. Como eu havia falado, eles não tinham nenhum oxímetro, coisa que no mercado custa às vezes menos de R$100 para ter dentro de uma gaveta. Então, o que eu espero é essa fiscalização, já abrir um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar. Assim que a minha mãe tiver alta, que espero que seja em breve, aí sim a gente vai pensar em outros meios legais, totalmente legais, para estar entrando. É claro que depois de ter ouvido o filho da Aiessa, nós também procuramos a clínica. Nossa produção entrou em contato por telefone com uma das pessoas que está relacionada no boletim de ocorrência, registrado inclusive como lesão corporal. Nós entramos em contato com este homem, que é uma das pessoas citadas como sendo proprietário, e ele disse que não, ele não é o proprietário. Indicou a mulher que seria proprietária, mas disse que ela estava em reunião e não podia atender. Nossa equipe foi até a porta da clínica para tentar um contato mais próximo, dar voz a eles para que eles pudessem também se posicionar a respeito, mas também não conseguimos nem falar com a pessoa lá do lado de dentro. Nós tocamos interfone, não fomos atendidos, infelizmente. Mas a gente segue acompanhando esse caso de perto, até mesmo porque todos os lados precisam ser ouvidos. Inclusive, na reportagem veiculada na Rede Record, o que diz a empresa fabricante do produto é que este produto não seria injetável e sim de uso tópico, de uso externo. Luciana. Existem N fatores que precisam ser apurados nesse momento, desde quem era a profissional que estava fazendo a aplicação, até o lote do produto, se faz parte de um que a Anvisa havia suspendido a venda em agosto do ano passado, se estaria ainda sendo comercializado ou estaria sendo utilizado nessa paciente. O quadro dela foi de uma alergia aguda, né? Traduzindo aí grosseiramente. O que precisa ser analisado? Qual foi o método utilizado para a aplicação? Eu vou explicar por quê, antes que todo mundo entre em desespero e comece a não fazer mais procedimento com ácido hialurônico achando que o negócio mata. Ácido hialurônico, gente, não é um vilão. Nós temos, inclusive, essa produção no nosso corpo. Só que existem produtos que são uso tópico, ou seja, para passar, para fazer procedimentos, e uma outra categoria de produto com ácido hialurônico que é injetável. Esse em específico, que teria sido utilizado nessa senhora, ele não é injetável. Inclusive, bota para mim a imagem da caixa, porque na própria imagem da caixa, na caixinha do produto, a outra tem a parte traseira. Nessa parte tem um trecho ali que fala que é proibido. Ah, mas daí apagaram justamente a parte que fala? Aonde que eu não estou enxergando? Ali, ó, precauções, muito obrigada. Somente para uso externo, não ingerir. E aí lá embaixo, produto não injetável. Perdoe a apresentadora que não enxerga bem. Produto não injetável. Só que para fazer a aplicação desse produto, em algumas situações, em algum determinado procedimento, é feito com o uso de uma caneta que ela, de certa forma, injeta parte do produto no corpo, mas isso é o aceitável. Gente, é um negócio tão complicado, é tão delicado o que precisa ser analisado, que é muito cuidadoso o trabalho da polícia nesse momento agora, depois do registro do boletim de ocorrência. O rapaz vai aí fazer a representação, porque a gente pode destruir uma vida por causa de uma fatalidade, ou podemos perder a vida por causa de uma irresponsabilidade. Nós estamos falando de extremos. E quando a gente fala de extremos, o bom senso tem que fazer parte e a seriedade do trabalho da polícia para se averiguar onde houve uma falha.
se foi na administração, se a profissional não era capacitada, se houve um erro, se foi utilizado o método errado ou se foi, infelizmente, uma fatalidade que aconteceu dessa paciente apresentar uma alergia aguda a algum componente químico da fórmula. Eu, inclusive, acho muito estranho quando a gente chega, você sabe se você é alérgico a algum componente dessa fórmula? Sei lá, gente, não tem como a gente fazer um teste para descobrir que a gente é alérgico a qualquer coisa. Não, a gente sabe o básico. É difícil a gente descobrir realmente se é alérgico a algum componente de uma fórmula de um produto químico. Mas, infelizmente, essas alergias se manifestam da pior maneira possível. Então, neste momento, o jornalismo da TV Paranaíba vai se resguardar a esperar a finalização dessa apuração. Quero o WhatsApp na tela, por gentileza, para colocar aqui o nosso contato, para que os responsáveis pela clínica entrem em contato conosco, apesar deles já terem o nosso contato, mas eu vou reforçar que aqui a gente só quer entender o que aconteceu, para dar uma resposta para essa família, para essa paciente. Então, entre em contato com a gente no 998829988, que estamos aqui de portas abertas, em oração para que ela saia desse hospital o quanto antes, para que ela se recupere. E eu vou falar de novo, gente. Procurem profissionais capacitados, não precisa ter medo, desesperado. O ácido hialurônico não é um vilão da beleza, ele inclusive é um dos produtos mais seguros para serem utilizados, mas vocês precisam ter muito cuidado onde vão fazer, qual procedimento adotado, pesquisem antes, conversem com os profissionais e procurem profissionais capacitados. O mercado está cheio de gente que é mestre no serviço, que faz e faz muito bem feito, então tome o máximo de cuidado possível. Um rapaz de 30 anos foi morto a pedradas por outros dois homens no fim de semana aqui no sul do estado. Uma câmera de segurança registrou o crime e o vídeo foi gravado com som. É possível perceber o momento em que a vítima tenta impedir a confusão e chega a pedir ajuda. Um dos suspeitos afirmou durante a agressão que tinha mesmo a intenção de matar a vítima. O motivo do homicídio seria ciúmes. João Paulo Maximiano Nicolau estaria se relacionando com a ex-companheira de um dos envolvidos. A vítima é atingida na cabeça. O relógio da câmera marca 1h19 da manhã. O rapaz está de boné branco e aparece de costas. É possível ouvir que ele tenta evitar a confusão. Ele se afasta e é perseguido por um homem que parece estar com uma pedra na mão. A vítima esbarra no carro e cai. Um outro homem também participa da confusão. Um dos envolvidos parece gritar. O rapaz tenta se levantar, mas não consegue e acaba sendo atingido com uma pedrada na cabeça. Dá até para ouvir o barulho. A vítima sai da frente da câmera, mas é possível ouvir que ela pede ajuda. O som das agressões se repete. O homem pega mais pedras. Ele incentiva o espancamento. Em seguida, vai na direção do rapaz, que já não parece ter mais reação. A partir daí, é possível ver que o homem dá vários golpes na vítima. Foram mais 5 pancadas. De acordo com a polícia militar, o rapaz foi levado com vida ao hospital, mas morreu pouco depois. Esse caso foi em Andradas, no sul de Minas. A vítima é João Paulo Maximiano Nicolau, de 30 anos. A polícia militar foi chamada e recebeu informações de que um homem havia sido espancado perto de uma praça da cidade e que o SAMU já prestava socorro a ele. Pouco depois, os policiais receberam outras informações de que o rapaz já havia morrido no hospital. A princípio, eles estavam fazendo uso de alcoólica em um bar. Segundo o autor que foi preso, estavam indo para casa, a alegação dele, eles estavam indo para casa e depararam com a vítima de posse de um canivete que tentou investir contra a vida dos dois autores. Aí, na versão deles, eles agiram para se defender, mas, porém, teve esse desfecho trágico aí da ocorrência. Os policiais começaram as diligências e conseguiram ter acesso à câmera que registrou essa agressão. Pelas características, eles identificaram os suspeitos. Um deles tem 47 anos e foi detido em casa, ainda com as roupas sujas de sangue. O outro envolvido é um jovem de 21 anos. A princípio, não teriam vantagem os autores.
porque até mesmo por se tratarem de pessoas de outros estados. O que foi preso é do estado da Bahia e o outro que se encontra foragido é do estado de Alagoas. Então, a gente não tem muitas informações a respeito desses autores. A vítima, sim, ela tem algumas passagens, ela tem passagem, quer dizer, em alguns fatos policiais e já foi alvo de algumas ações policiais. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes. A vítima estaria se relacionando com a ex-companheira do homem de 47 anos. Ele disse que não falaria, que ele ia se reservar ao direito de permanecer em silêncio. Porém, logo depois, a gente conversando com ele nos disse que em um episódio anterior, na semana anterior, a vítima provavelmente havia possibilidade dela ter mexido com a ex-amásia desse autor que foi preso. Então, a única informação que a gente teve foi essa. Pode ser por motivo passional. Ele não quis entrar em detalhes, mas ele disse isso pra gente, que teve um episódio aí que a vítima teve com a ex-amásia desse autor que foi preso. Porém, não conseguimos localizar esse segundo autor. A princípio, o que foi preso disse que não conhecia esse rapaz, conheceu na zona boêmia, estavam em um boteco, e que não sabe, só sabe o apelido dele, só sabia do apelido dele, porém não teriam relação de amizade. Então, a gente não tem laços afetivos ou de amizade entre os dois autores. Eles se conheceram a princípio no boteco e não sabíamos a motivação dele ter atuado também nesse delito. O flagrante é chocante, a cena é forte, o crime foi bárbaro, marcado pela perversidade, pela frieza dos envolvidos, e a investigação está em andamento. Aos familiares aí, a nossa solidariedade. A gente continua acompanhando essa investigação que está em andamento. O silêncio ali acaba entregando muito mais do que se esse homem preso tivesse falado alguma coisa, mas a principal suspeita é essa, crime cometido por ciúmes. Rápido intervalo, daqui a pouco o Cidade Alerta Minas está de volta. Bom, diante de tantos crimes, difícil é se sentir seguro. Hoje em dia, nem dentro de casa nós estamos protegidos. Mas algumas mudanças na estrutura dos imóveis, por exemplo, podem impedir a ação de criminosos. Detalhes que fazem toda a diferença. Um homem usando um agasalho de capuz, bermuda e chinelos caminha rápido pela rua olhando para os lados. Ele parece observar algo ou alguém. É madrugada em Uberlândia. Esta é uma cena que chamou a atenção dos moradores. Logo chamaram a polícia e o homem foi parado pelos militares. Os vizinhos atentos são do bairro Vigilato Pereira, no setor sul da cidade. Depois de tanta dor de cabeça, eles estão atentos a qualquer movimento diferente. E olha que mesmo com tanta atenção, os criminosos conseguem dar prejuízo. Levam o que podem, até mesmo objetos improváveis, mas furtam. Patrícia conta que a falta de sossego é constante. Aqui os moradores têm reclamado muito de roubo de hidrômetro, roubos fáceis, né? Catadores que vêm aproveitar o lixo, dia de lixo, e vê uma coisa fácil e aproveita a circunstância. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, em Uberlândia foram registrados em 2022 um total de 2.593 furtos a residências. Nos 4 primeiros meses de 2023, foram 861. Novembro do ano passado foi o mês com mais ocorrências, 247. E fevereiro deste ano teve menos crimes, 168. Para os especialistas em segurança, muros altos, concertinas, cercas eletrificadas são alguns dos métodos que podem dificultar os crimes. Cerca elétrica, alarme, câmeras, interfones,
motor de portão. Essas seriam as opções mais básicas funcionais. Mas é possível ter a tecnologia de ponta como grande aliada. Hoje em dia a gente trabalha muito com o interfone que toca direto no celular do cliente, porque acontece muito do ladrão chegar no local, apertar o interfone, viu que não tem ninguém e ele invade. Ele tem essa informação através do interfone. Então tem interfone hoje que já liga no celular do cliente, a pessoa consegue atender através de um aplicativo. Então simulando ela está ali no local, tem essa indicação. A questão de motores de portões, né? A gente tem os motores mais rápidos, então isso aí ajuda na entrada e na saída do morador. Isso aí às vezes inibe a ação de um ladrão, porque é muito rápido a abertura e o fechamento. Tem sistema de câmeras também para a pessoa poder visualizar antes de sair de casa. Às vezes está dentro de casa, escuta algum barulho de madrugada também. Dá uma olhada ali pelo celular, através de um monitor, para ver se tem alguma coisa, se não. Alarme para quando a pessoa sai, né? Teve alguma invasão, o alarme disparou, notifica no telefone do cliente, notifica na central de monitoramento. Então, sim, essas são algumas das indicações que a gente faz. Serve para esses dois casos, né? Tanto para residência, tanto para comércio. Seja em locais de intenso movimento ou em ruas tranquilas, como essa aqui, que tem inclusive casas muito bem protegidas, com muros altos, concertina, câmeras de segurança, alarme. Nada disso tem impedido a ação criminosa de bandidos que aparecem para furtar as residências. Portanto, é muito importante não somente acionar a polícia quando ocorrerem situações como essa, mas que todos os moradores, todos os vizinhos se unam com informações e também se precavejam, colocando o máximo de segurança possível nas residências. Porque hoje a polícia, por mais que eles se desdobram em nos ajudar, eles não dão conta de fazer tudo sozinho. Olha, hoje a gente tem a concertina, né? A gente tem cerca elétrica, os portões todos fechados, grade nos hidrômetros, que hoje tem roubado muito. Então, gente, vamos dificultar a situação. Apesar de tantos recursos, os criminosos são ousados e muitas vezes nem se importam em ser filmados. Esse bandido invadiu um condomínio na rua João Carneiro, pulando o muro. Teve tempo de olhar carro por carro até achar um aberto e conseguir pegar o controle do portão. Ele fugiu com uma motocicleta avaliada em R$13 mil. Por isso é tão importante cuidar da estrutura dos imóveis para dificultar a ação de criminosos. A gente tem um portão com tetra-chave embaixo e uma fechadura, sendo assim dificulta muito a pessoa tentar quebrar. Aqui também nós temos aqui na residência um interfone, né, para estar sempre vendo que tem gente no local. O portão da garagem também é todo fechado, né? Dessa forma, dificilmente vão tentar pular no local. Tem um motor para adentrar no local, para você chegar na sua casa e entrar mais rápido, dificulta muito também a tentativa de o ladrão chegar com você no local. Bom, o investimento em segurança deve fazer parte do nosso orçamento hoje em dia. Infelizmente, todo mundo tem que dificultar o máximo possível a ação desses criminosos, porque eles estão à solta e tocando o terror, causando prejuízo em todas as regiões. O Cidade Alerta fica por aqui. A partir de agora, Alexandre Leal chega com o Jornal Paranaíba. Eu e você aí de casa, encontro marcado amanhã. Não esquece.